Mentira sobre os tipos de supino e o trabalho do peitoral. Fala pessoal, eu tô aqui de viagem, tô indo pra Espanha agora, um cenário meio improvisado, tô aqui num Airbnb, mas esse tema ele tá sendo muito comentado, né, nas redes sociais ultimamente, então eu queria dar o meu parecer a respeito desse assunto, já que é algo que eu falo há algum tempo nas minhas redes sociais, mas as pessoas nunca deram muita importância para isso. Para esclarecer esse tema, na verdade, eu vou contar com a ajuda da biomecânica, da ciência e principalmente do bom senso. Porque nada adianta você olhar a ciência, olhar a biomecânica e você não conseguir ter a boa percepção e o bom senso para avaliar o que de fato nos leva a algo condizente, né? Porque eu posso pegar um estudo hoje em dia X, Y, hoje em dia tem estudo para falar a verdade sobre tudo, né? Comprovando tudo. Então tem estudo falando que óleo e bolacha faz bem ou faz até mais bem do que um alimento que não é processado, enfim. Hoje em dia se encontra de tudo quando se fala sobre literatura, mas é preciso saber filtrar e interpretar. Então, para começar, eu queria pegar esse estudo aqui de 2020 que analisou justamente o que a gente quer, que é as diferentes angulações do supino e o impacto que isso tem nas diferentes porções do peitoral. Lembrando que o peitoral ele não é dividido, né, pela parte mais externa, pela parte mais central e pela parte do meio do miolo. Isso não existe, e sim de forma, né, horizontal. Então a gente tem aqui essa parte aqui mais de cima, que a gente conhece como a parte clavicular. Depois temos a parte central, que é conhecida como a parte externo-costal. E depois temos a parte abdominal, que seria essa parte de baixo, né, o peitoral inferior, como muita gente conhece. Pois bem, esse estudo de 2020, o que ele fez foi analisar, justamente como eu mencionei, as angulações e o trabalho não só dessas partes que eu mencionei do peitoral, como também do deltoide anterior e do tríceps, que são dois grupos musculares que auxiliam nesse movimento. Como vocês conseguem observar aqui nesse gráfico, o resultado foi o seguinte: o trabalho do deltoide anterior se manteve constante em todas as angulações, sendo menor no supino reto. Já a parte externo-costal, ou a do meio, e a parte abdominal, ou a parte inferior, tiveram menos presença à medida que a inclinação aumentava. Já a parte clavicular ou superior, que é o tema do momento, teve um leve aumento até os 30 graus, depois diminuiu. Mas olha como é importante a gente observar. Eu poderia pegar essa informação aqui e falar, olha, aos 30 graus foi quando teve a melhor ativação, então a parte clavicular ela só se ativa e só trabalha nos 30 graus, então esquece fazer supino reto, esquece fazer qualquer tipo de angulação. Mas, se a gente for observar o gráfico, você vai perceber que, diferente da parte central e da parte baixa e da parte inferior, a parte clavicular, essa diferença que teve de ativação, ela foi muito menos relevante do que no caso da parte inferior e central quando a gente aumentava os graus, né? Então, o que a gente entende, compreende com esse estudo? Como eu já falei para vocês várias vezes, qual que é a função do peitoral? O peitoral ele é um adutor do ombro no plano horizontal e também é um flexor do ombro. Então, essas são as duas funções do peitoral. Qualquer exercício de peitoral para ser eficiente tem que simular, né? Tem que replicar essa ação com sobrecarga. Então, o peitoral, quando ele faz essas duas ações, ele ativa de forma completa. Então, não existe uma porção do peitoral que vai fazer o movimento e outra não vai fazer. O peitoral se ativa por completo. Se eu estiver fazendo, por exemplo, um crucifixo plano, um crucifixo reto, eu vou estar desenvolvendo a minha parte clavicular a partir do momento que eu começar a colocar sobrecarga de trabalho. Então, normalmente o que me incomoda muito nessas pessoas que buscam essas coisas são pessoas que não fazem o mínimo para poder ter resultado e querem ficar buscando coisas agudas, querem ficar buscando estratégias que não vão te trazer resultado se você não fizer o básico. Então, o seu peitoral, para ele melhorar de forma completa, já seja a parte clavicular, a parte inferior, você tem que usar exercícios que façam a ação que o seu peitoral executa e se tornar melhor nelas ao longo do tempo. Fazer o que a gente conhece como sobrecarga progressiva de trabalho. É isso que vai trazer a adaptação, que é o resultado. Então, para de tentar buscar a angulação perfeita e foque em exercícios que executam essa ação, como podem ser supinos, já seja ele reto, inclinado, e crucifixos. Só. Exercícios que você já faz provavelmente. Só que você não tem resultado, não é porque você não atinge a angulação perfeita para trabalhar aquela porção que você deseja melhorar. E simplesmente porque você não tem um planejamento que te permite melhorar para poder melhorar esse grupo muscular por consequência, tá certo? Outro ponto que também é muito legal a gente mencionar é tratar um pouquinho mais da parte, se a gente for avaliar essa parte técnica e ser mais minucioso, porque lógico, a partir do momento que você fala, bom Jaime, mas eu já faço tudo isso, eu já tenho um planejamento, eu já faço progressão, eu já tenho uma periodização, mas mesmo assim eu não vejo resultado,
que eu gostaria. Então, ou naquela porção, naquela parte, eu não vejo o resultado que eu gostaria. Então, o que eu posso fazer? Então, sim, a gente pode começar a ter estratégias, porque você já está fazendo o básico que você quer ter, você é um avançado ou algo do tipo. Então, vamos começar a avaliar outras coisas que pouca gente está mencionando aqui a respeito dessa parte, né, de porção clavicular, de supino inclinado, qual é a melhor angulação. As pessoas não estão levando em consideração a individualidade e, principalmente, o tamanho da caixa torácica de cada indivíduo. Isso é muito importante. Eu vou deixar aqui, por exemplo, 2 fotos. Nessa primeira foto aqui, a gente tem uma caixa torácica pequena. E o que isso representa, Jaime? Esse cara, quando ele estiver fazendo um supino reto, por exemplo, se você observar por conta dos feixes, né, da posição dos feixes, de como fica por conta do tamanho da caixa, quando ele fizer um supino, os feixes que vão estar alinhados com o vetor de força vão ser os feixes ali da parte central do peitoral, né, esternocostal. Então, esse cara, quando ele estiver fazendo um supino, provavelmente, se você for fazer essa mesma avaliação ali de colocar qual parte está sendo mais ativada, você vai ver que esse indivíduo ele tem uma ativação ainda menor da porção inferior do peitoral e uma ativação maior tanto da parte ali esternocostal como até da parte superior, tá? Da parte clavicular. Em contrapartida, se você pegar um indivíduo que ele tem uma caixa torácica maior, o que vai acontecer? Quando ele deitar no banco reto, para fazer um supino reto, você vai perceber que o que vai estar alinhado com o vetor de força ali vai ser os feixes abdominais, mais os feixes abdominais. Então, diferente do cara com a caixa torácica menor, esse cara ele vai ter uma ativação maior da parte abdominal, da parte dos feixes abdominais do peitoral, tá certo? Mas o que a gente tem que levar em consideração? O que eu sempre falo para vocês, ativar mais não significa hipertrofiar mais. Tem uma série de coisas que vão levar à hipertrofia que não estão somente ligadas com qual parte está sendo mais ativa, tá certo? Porque entra o que eu sempre menciono para vocês. Qual exercício o cara vai ter uma margem de progresso maior? Qual exercício ele vai conseguir fazer de forma constante? Ele vai ter uma melhor adesão? Qual exercício na academia dele tem essa melhor disponibilidade para poder fazer isso que eu mencionei? Qual exercício ele vai conseguir trabalhar com maior intensidade, vai conseguir representar mais intensidade durante os treinos? Então, se ativar mais fosse hipertrofiar mais, você teria, por exemplo, um coice, um glúteo, ou então um exercício isolado para aquele grupo muscular, e necessariamente um exercício monoarticular seria superior a um exercício multiarticular. E a gente sabe que não é assim que funciona, tá certo? Então eu queria deixar isso claro, esclarecer isso aqui para vocês. Levem em consideração tudo isso na hora de tentar ter essa ideia do que funciona mais e o que funciona menos. Não levem em consideração somente fatores agudos, que é o que eu sempre falo para você. Levem em consideração tudo que é crônico, porque o crônico é a constância e através da constância o progresso que vai te trazer os melhores resultados. Tá certo, pessoal? Por hoje é só. Eu fico por aqui. Vai sair vários vídeos novos aqui no canal no YouTube, então já se inscreve caso você não seja inscrito. Deixa aquele like, deixa um comentário. Desculpa aqui pelo áudio e pela imagem desse vídeo, mas é um vídeo que eu fiz de forma mais rápida, expressa aí para vocês. Tamo junto, obrigado e até o próximo.